uma pausa aí. Quem está acompanhando a playlist, aguardando as questões, me desculpe, mas é a correria, né? E alguns contratempos que eu tive, mas de volta aqui para continuar aí, porque os editais à vista, né? Muitos concursos aí, pelo menos que eu saiba aqui no Rio de Janeiro, alguns editais estão nas portas e a gente precisa se adiantar. Como eu já tinha falado, a proposta do canal é entender como que o pensamento progressista aparece nas questões, e a partir daqui eu vou selecionar as questões que dê para a gente trabalhar bem isso, tá bom? A questão 27, vocês vão observar que eu pulei, porque ela é ECA, e como eu já tinha falado, eu não vou falar de ECA, a não ser que eu veja que tem alguma coisa na questão que seja necessário comentar, que vá acrescentar. Mas se eu ver que é uma questão que basta você olhar o artigo, né, para poder marcar ou tirar sua dúvida, então não tem por que comentar ECA, e tem muita gente boa aí no YouTube já que fala do ECA, tá bom? É que nessa proposta de entender o pensamento progressista nas questões, não tem tantos canais, tantas pessoas, e o meu objetivo aqui é esse, tá? Então, vamos partir para a questão. Questão 28, Demo, né? A gente já sabe que é o Pedro Demo, em seu livro Educação e Qualidade, cita o termo propedêutica, que é a preocupação formal, metodológica e significa formar a capacidade de construir o conhecimento. Ele aponta para a seguinte competência humana. Então vamos lá, gente, interpretar primeiro o enunciado, né? Está pedindo para a gente apontar a competência humana que nos auxilia, que nos capacita a construir o conhecimento. Então, não é qualquer competência humana, tá? Ele está falando aqui da competência, a gente não consegue marcar isso, da competência humana que nos ajuda a formar a capacidade, né, de construir o conhecimento. A gente já falou aqui algumas vezes, a gente tem como base, né, da nossa educação hoje teóricos e pensadores progressistas, e eles são os construtivistas, né, os críticos. Então, assim, esse termo aqui, construir o conhecimento, é base, tá, gente, do construtivismo. E assim, se é base do construtivismo, é base da educação crítica e pós-crítica, da educação, né, das teorias aí progressistas. Construir o conhecimento. A gente, no pensamento progressista, se entende que o conhecimento ele não se adquire, mas ele é construído. Ou seja, você não apenas... a escola, a educação, ela não tem a função de oferecer o conhecimento, né? Simplesmente, mas de auxiliar os educandos a desenvolverem as capacidades, as habilidades e as competências necessárias para que eles possam construir o seu próprio conhecimento e não ficar na dependência de que alguém transmita para eles o conhecimento. E nesse sentido que é essa questão. Para que, né, uma pessoa seja capaz de construir o seu conhecimento, ela precisa desenvolver uma competência humana. Então, aqui nas alternativas nós temos algumas competências humanas, mas eu estou procurando aqui aquela que está relacionada à construção de conhecimento, tá bom? Então, agora nós vamos aqui por uma lógica de raciocínio. Letra A. Conhecer a si mesmo e ao próximo. Olha, gente, conhecer a si mesmo e ao próximo é, sim, uma competência humana, são habilidades muito importantes e também muito, assim, valorizadas e reconhecidas na educação hoje. Porém, essas habilidades de conhecer a si mesmo e ao próximo, elas são muito mais fruto desse conhecimento construído do que a causa dele, tá? Então, você não é a letra A, tá? Porque a gente está procurando a habilidade humana que se relaciona com o conhecimento. Aqui, conhecer a si mesmo e ao próximo, a gente está falando de relacionamento, tá? E não de conhecimento. Aprender a aprender e saber pensar. Olha, gente, o nosso gabarito está aqui, tá bom? Por quê? Porque para os teóricos progressistas, se vocês observarem bem e tiverem visto aí algumas questões que eu fiz já de Paulo Freire e outros, vocês vão observar que é a mesma linha de raciocínio, né? Então, o objetivo da escola, o objetivo da educação
não é oferecer o conhecimento, mas é ensinar a aprender, ou seja, a pessoa vai desenvolver a capacidade de aprender, ela vai desenvolver o raciocínio, ela vai aprender a pensar. A gente falou disso numa questão de Paulo Freire quando falou lá do curiosidade epistemológica. Então, é isso aqui mais ou menos, né, relacionado ao conhecimento. A pessoa vai aprender a aprender. Então, nessas alternativas aqui, a competência humana que está relacionada ao desenvolvimento da capacidade de construir o conhecimento, pela lógica que nós entendemos aqui, ó, aprender a aprender e saber pensar. É isso que hoje se entende que é a função da escola com relação ao conhecimento do educando, tá bom? Essa escola ela não vai somente ensinar ao aluno os seus conteúdos, as teorias, né? E oferecer para ele os conhecimentos aí acumulados ao longo da história da humanidade, mas ela vai ensinar esse aluno a aprender, né? A desenvolver a capacidade de saber pensar. Então aí a questão é letra B, seguindo sempre, se vocês prestarem atenção, estiverem atentos, estiverem entendendo o que eu estou dizendo, é sempre a mesma linha de raciocínio, tá bom, gente? Saber conviver com o próximo. Olha, por que não é essa? Está errado? Não, mas o que a gente entendeu? Que o enunciado estava pedindo aquela que se relaciona com construir conhecimento. Ter habilidades sociais. Está errado? Não, mas é o mesmo raciocínio. Nós estamos procurando a competência que vai auxiliar os alunos a construírem os seus conhecimentos. Construir o pensamento coletivo, também não, tá bom? Então, é isso aqui, ó, gabarito letra B. Se vocês observarem, são coisas que é possível de se fazer, entendimentos que é possível de se chegar, mesmo que você nunca tenha lido nada do Pedro Demo, mesmo que você não tenha pego no edital dessa questão, ou no edital dessa prova, e se você chegar lá e se der de cara com uma questão dessa, só por conhecer bem o pensamento progressista e os seus conceitos principais, e construção de conhecimento está entre esses conceitos principais, entre a função, entre a principal função da escola em relação ao aluno. Então você vai chegar na resposta, tá bom? Essa é a intenção, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, só comentar, tá bom?